Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E os livros que a gente vai conversar aqui hoje, eu li num livro paranaense. Desde o começo do ano eu venho tentando incluir cada vez mais literatura brasileira clássica nas minhas leituras mensais e comecei a me perguntar de onde vinham esses autores que eu estava lendo. Eu não sou uma pessoa que viajou muito pelo Brasil, então eu gostaria de conhecer esses estados através dos livros. Também comecei a pensar como seria legal ter uma história que é ambientada onde você mora, nos lugares que você conhece, que faz bem mais sentido no seu cotidiano. Então eu comecei a procurar obras que representassem cada estado ou cada autor que eu estava lendo, em especial aqui do Paraná, que é onde eu moro. Eu me deparei com uma matéria da super interessante que era intitulado Mapa Literário, o escritor mais importante de cada estado. Segundo a matéria, com o intuito de fornecer ao leitor o prazer de conhecer o estado sem precisar estar lá, eles reuniram então 27 autores para representar esses locais de onde eles vieram. Com o intuito de captar a essência de cada local, eles citam inclusive como é possível você sentir o frio do sul do país lendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e também a sensação angustiante de sede ao ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Utilizaram então como critério para determinar esses autores o número de prêmios ganhos que eles ganharam com suas obras, a participação em academias de letras em cada estado, o número de tradução para outros países, também o número de cobrança em determinados vestibulares, além de sintetizar o que representa cada estado, sem levar em conta necessariamente aonde eles nasceram. Como eu tinha que escolher logo um lugar para começar esse projeto, eu escolhi o Paraná, que é onde eu moro, e ao qual eu já tenho algumas obras em casa. A ideia é que eu escolha um estado a cada 2 ou 3 meses, sem cronograma nem nada, e vai variar de acordo com a vontade que eu tiver de ler aquela obra principal ou como eu tiver acesso a alguma promoção para adquirir os livros. Como a vida não é exatamente justa, apenas 6 desses 27 autores são mulheres, então eu achei necessário pelo menos incluir mais uma autora mulher por estado. A minha ideia, na verdade, era fechar em torno de 3 obras por estado, isso claro vai depender do tamanho delas e da minha disponibilidade de leitura daquele momento. Para o Paraná, eu escolhi 4 obras, 2 autores e 2 autoras, e que foi super legal por serem de gêneros e épocas diferentes. Então, para quem não é daqui, eu vou introduzir um pouquinho o que é o Paraná. O Paraná é um estado localizado na região sul do país e tem como capital a cidade de Curitiba, que é considerada uma das melhores em qualidade de vida no país inteiro. Nela vive cerca de 2 milhões de habitantes, 3 se você considerar a região metropolitana, incluindo eu. Com 399 municípios, o Paraná tem um total de 11 a 12 milhões de habitantes. A título de curiosidade, quem nasce no Paraná é paranaense, o que eu não sou porque eu não nasci aqui. Seu território abrange toda a região da República do Guaíra, ainda durante o Império Espanhol, e é o mais novo estado criado na região sul do país, depois de Santa Catarina em 1738 e o Rio Grande do Sul em 1807. Foi desmembrada do estado de São Paulo em 1853 como recompensa durante a Guerra da Revolução Farroupilha e também pelo cultivo da erva mate. Para as pessoas que não conhecem o Paraná, eu vou citar aqui alguns pontos turísticos que vale a pena conhecer no estado. A primeira delas é as Cataratas do Iguaçu, localizada em Foz do Iguaçu, que é considerada uma das maravilhas do mundo. Elas estão dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que faz fronteira entre o Brasil e a Argentina. Dentro do Parque Nacional do Iguaçu está a maior floresta pluvial subtropical do país. Inclusive, ela foi tombada pela Unesco em 1986 como Patrimônio Mundial. Trata-se de um dos pontos mais conhecidos e mais visitados no estado. O segundo deles é o Parque Nacional de Vila Velha, em Ponta Grossa. Conta com uma área de 3.122 hectares, coberta em sua maior parte por campos naturais e fauna variada. O terceiro é a Serra Verde Express, o passeio pelo Jardim Botânico, em que são mais de 110 quilômetros descendo a serra, em que é possível ver diversas paisagens, inclusive o Parque do Morumbi, que é super famoso. O quarto lugar é a Ilha do Mel, na Baía de Paranaguá, que é considerado um dos destinos mais bonitos do Paraná e contém, inclusive, uma das suas melhores praias. E o quinto é o Jardim Botânico, em Curitiba, que é um dos destinos mais visitados no estado. Inclusive, o local funciona como um centro de pesquisas da flora do Paraná e é administrado pela Prefeitura de Curitiba. Além desse destino, o Curitiba ainda conta com diversos pontos turísticos, como a Ópera de Arame, a Feirinha do Largo da Ordem, o Parque Tanguá e diversos outros, como o Museu Oscar Niemeyer, que está aqui atrás de mim. Mas como é o nosso objetivo, vamos falar agora de literatura. É bem difícil determinar o início da literatura no Paraná. Como eu disse anteriormente, em 1853 ele foi desmembrado do estado de São Paulo e há duas correntes para considerar quando começa necessariamente a literatura no Paraná. Uma delas pensa que tudo que vem antes de 1853 é
paulista e depois disso é paranaense, alguns outros sugerem que seja feito um estudo mais detalhado sobre o caso. O professor Marcelo Sanz diz que é preciso levar em conta a tríade para considerar a literatura paranaense. Primeiro, o autor precisa ser daqui. Segundo, ele precisa falar sobre o ethos local, ou seja, o conjunto de costumes e crenças daqui, e também conversar diretamente com um leitor paranaense que vai se identificar com a escrita do local. Isso também é aliado ao fato de que na época havia poucas editoras e livrarias aqui para divulgar a literatura paranaense. A pesquisadora Marida Samões considera o primeiro autor paranaense como Fernando Amaro. Porém, alguns estudiosos dizem que há pouca consistência nesses fatos para considerá-lo como o primeiro. Porém, no mesmo livro, Marilda considera Júlia da Costa, uma autora de Paranaguá, também como destaque desse início da literatura. Júlia foi uma poeta do seu tempo, em que sua escrita predominava o romantismo. O professor da UTFPR ainda ressalta que o final do século XIX não era uma época favorável para a produção escrita de mulheres aqui no Paraná. Franz chama a atenção que Júlia ocupa uma posição importante pelo seu pioneirismo no estado. Ela era uma mulher de atitudes ousadas. Ele ainda cita que sua poesia é sentimental, romântica, intimista e com algumas pitadas de espiritualidade. Mas agora vamos então aos livros que eu realmente li. E o primeiro livro que eu li foi O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan, que foi publicado em 1965. Esse livro é o livro escolhido para representar o Paraná. Eu não li nessa ordem que eu vou apresentar os livros, eu decidi colocar em ordem de nascimento dos autores, apenas para ter algum tipo de critério de apresentação. Para quem não conhece o autor, o Dalton nasceu em 1925 na cidade de Curitiba, Paraná, e ele se inspira nos habitantes da cidade para criar personagens e situações de representação universal. Nisso, as tramas psicológicas e os costumes são recriados através de uma linguagem concisa e popular, que valoriza os acontecimentos do cotidiano sofrido e angustiante. Trevisan é considerado um dos melhores contistas do seu tempo. Apesar disso, o autor é avesso a exposições e a entrevistas em órgãos de comunicação pública, o que cria um certo mistério em torno da sua figura. Por esse motivo, acabou recebendo o apelido de Vampiro de Curitiba, que é o nome de uma das suas obras. Ele assina seus livros apenas como D. Treves e não recebe visitas de estranhos. Me enrolei no final, né? Foi eleito por unanimidade quando recebeu o Prêmio Camões em 2012. Também recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra. Mas então vamos ao livro. O livro traz alguns contos que giram em torno principalmente de um personagem ali, o Nelsinho, em que ele tem diversas relações amorosas com diversas parceiras ao redor da cidade e até fora dela, que são narradas de uma forma bem crua e até um pouco vulgar. Eu não sei o que aconteceu exatamente com a minha experiência de leitura, parecia no começo do livro que inclusive eu já não sabia mais nem ler, o que é estranho, que foi um pouco frustrante, porque eu queria ler esse livro já fazia um bom tempo. Eu tive bastante dificuldade no começo desse livro, em primeiro, porque eu não sabia porque eram divididos em contos independentes, e em segundo, porque eu esperava uma coisa totalmente diferente do que foi apresentado. Inclusive, pela sugestão no nome, eu achei que poderia ser alguma coisa relacionada a suspense ou ao terror. Os dois primeiros contos desse livro, eu realmente não entendi nada. Eu não conseguia entender qual personagem estava falando no diálogo. Eu não entendia se a personagem do conto 3 era a mesma personagem do conto 2. A minha impressão é que as frases faltavam palavras para eu conseguir entender. Mas depois que eu pesquisei um pouco mais sobre o assunto, entendi que eles eram em contos, e depois também de ler um pouco mais, eu entrei na narrativa do autor e até consegui entender algumas histórias. Essa forma de narrativa, ela é bem engraçada, inclusive eu até dei algumas risadas depois, mais pra frente, e ela capta muito bem a personalidade dos personagens que ela insere. Em especial, eu gostei muito de um conto sobre uma ex-professora dele que ele acaba pegando. Mas, no geral, eu me senti como eu me sentia no ensino médio, quando a gente estava lendo alguma literatura clássica, e a professora parava e falava, ó, nessa cena aqui, eles finalmente transaram. E daí eu olhava, quê? Eu não entendi isso não. Entretanto, eu acho muito legal como o Dalton traz personagens super realistas e nem um pouco romantizados, e eu imagino a cara dos curitibanos naquela época lendo tanta putaria. Inclusive, teve algumas partes que eu tava lendo e falei, eita, imagina naquela época. Acho que se eu decidir ler algum outro livro do autor, eu vou estar bem mais preparada e vou aproveitar bem mais a experiência de leitura. O segundo livro que eu trago para esse projeto são As Filhas de Manuela, da Bárbara Lia, publicado em 2017. Assim como O Vampiro de Curitiba, eu li esse livro na versão e-book, inclusive está disponível no Kindle Unlimited. Bárbara Lia nasceu em Açaí, no interior do Paraná, em 1955 e mora atualmente em Curitiba.
Ela possui ao todo 13 obras, incluindo contos, poesias e romances, e As Filhas de Manuela foi editado em 2017 pela editora Triunfal e recebeu menção honrosa no primeiro prêmio da Fundação Essa de Queiroz, em Portugal. No livro nós vamos conhecer a história da Manuela, que vive em Paranaguá, no ano de 1839. Ela é uma moça muito simples do interior, que acaba se apaixonando pelo guarda da Armada Nacional, o Miguel, que aparece pelas redondezas e que está lutando na Guerra dos Farrapos. Ele acaba voltando para o Rio de Janeiro, onde ele mora, e ela, estando grávida, acaba por ir atrás dele. No caminho, ela topa com um rapaz, Mauro, que a ajuda a chegar até o Rio de Janeiro. Como o Miguel não está lá e acaba passando um tempo, Mauro força a casar-se com ele. Como Manuela ainda ama Miguel, ela se recusa, e então Mauro lança uma maldição em todas as mulheres da família, todas as descendentes de Manuela, que vão ter algum tipo de perda e sofrer muito na vida. Eu adorei a escrita da Bárbara Lia, ela tem um jeito muito poético e muito bonito de escrever, e é muito legal acompanhar essas gerações das personagens, das descendentes de Manuela, porque acaba nos dias de hoje, inclusive passa por umas 6 ou 7 gerações. Cada personagem tem a sua particularidade e também a sua perda para lidar, e é muito legal que, inclusive, no momento, uma das personagens decide não ter filhos e acaba mais pra frente adotando uma criança, e essa menina também vai ter a maldição, o que é bem legal porque reforça que os laços de família não são só ligados ao sangue. Aqui a gente vai conhecer diversas mulheres, mulheres que tiveram casamentos felizes, mulheres que decidiram não se casar e sim ajudar ao próximo, mulheres héteros, mulheres bissexuais. Eu gostei bastante a forma como ela trabalhou essa história com bastante representatividade. Não é exatamente o enfoque do livro, mas como ele passa por diversos períodos, a gente consegue ver vários panos de fundo históricos, como o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o período da ditadura, os protestos estudantis. E é muito legal acompanhar essa passagem do tempo e esse pano de fundo histórico, porque a gente vai acompanhando essas mulheres e vendo elas obter cada vez mais direitos e mais liberdade. O que eu gostei bastante é como o livro evidencia como cada personagem aqui é uma personagem única. A gente acompanha a vida da mãe e vê a filha saindo completamente ao avesso, inclusive com prioridades totalmente diferentes. Isso para mim é extremamente importante, porque evidencia como a gente tem que reconhecer e dar suporte à pluralidade das mulheres à nossa volta. Foi uma experiência super legal, muito triste em algumas partes, mas faz parte de uma história de um drama. Então, se você gosta de histórias impactantes e rapidinhas, fica aí a dica. E o terceiro livro que eu li foi o 1808, Como uma Rainha Louca, um Príncipe Medroso e uma Corte Corrupta Enganaram Napoleão e Mudaram a História de Portugal e do Brasil, do Laurentino Gomes, publicado em 2007. José Laurentino Gomes nasceu em 1956 na cidade de Maringá, no interior do Paraná. Ele se formou em jornalismo pela UFPR e fez pós-graduação na USP, além de fazer cursos na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Trabalhou como repórter e editor em diversos órgãos de comunicação do Brasil, inclusive na Folha de São Paulo e na revista Veja. Mas foi o livro 1808 que trouxe fama ao escritor, e ele ganhou o prêmio de melhor ensaio da Academia Brasileira de Letras e o prêmio Jabuti de melhor livro do ano na categoria não ficção. Em 2008, a revista Época elegeu o Laurentino como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, pelo mérito de ter conseguido vender mais de 500 mil de cópias em um livro sobre a história do Brasil. Na mesma trilogia, ele lançou outros 2 livros, 1822 e 1889, e recentemente, no ano passado, ele iniciou uma nova trilogia que se chama Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do Zumbi dos Palmares. Esse livro foi uma mistura de sentimentos de leitura muito louca. Na verdade, eu coloquei ele na minha lista porque eu queria diversificar um pouco os gêneros literários e ler algo de não ficção. Eu fiquei um pouco apreensiva de a leitura ser um pouco chata e um pouco densa e fora da minha zona de conforto, mas no fim eu me surpreendi bastante. Já no começo do livro eu gostei da narrativa porque ele faz um apanhado geral do que estava acontecendo na Europa no começo do século XIX, e como eu sou uma pessoa que não guarda muito datas e nomes e acontecimentos, eu achei super legal ter essa revisão. É super legal essa viagem para um país tão longe daqui, há tanto tempo, em que as coisas que aconteceram lá vão impactar diretamente a formação de toda uma nação, porque todo esse pano de fundo que é criado lá nas disputas de Portugal vai ser importante para entender o que aconteceu aqui no Brasil. E a forma como o Laurentino escolhe narrar essa história deixa tudo muito mais fácil de entender. Ele alterna as formas de narrativas para melhorar a experiência. Por exemplo, em alguns momentos ele conta como se fosse uma pessoa vendo tudo isso de fora, um narrador em terceira pessoa. Em alguns momentos ele foca em
em um personagem, no caso, uma pessoa real que existiu, e ele conta tudo o que aconteceu na história dessa pessoa, que vai fazer a gente entender como todos os acontecimentos impactaram as pessoas daquela época. Isso fornece uma visão bem mais intimista sobre o que aconteceu, pra gente conseguir se situar, fazendo a gente se colocar no lugar das pessoas que viveram naquela época. Mas algo que eu gostei bastante não é só ter sido apresentado a história do Brasil daquela época, mas faz você entender bem mais como o Brasil é hoje. Coisas que geralmente a gente costuma dizer, não faz sentido ser assim ou ser assado, faz bem mais sentido depois de você ler esse livro. Resumindo, você percebe que o Brasil foi colônia por 300 anos, virou sede de um reino, de um rei preguiçoso e medroso, com uma corte corrupta e sem noção, com a economia baseada em exportação e, além do mais, com uma cultura escravocrata absurda. Sempre que eu decido ler um livro que se passa em outras épocas, eu tento pensar que a cultura era diferente, que as pessoas eram diferentes, mas foi extremamente difícil ler esse livro vendo como os escravos eram tratados naquela época. Sinceramente, é muito mais fácil seguir a ideia de alguns e fingir que nada aconteceu, mas é importante a gente olhar para trás, porque as coisas melhoraram muito em relação àquela época, mas estão longe de ser ideais. Isso me faz pensar o quão louco é um país ter sido independente apenas 200 anos, ter abolido a escravidão há 130 e as pessoas ainda negar que o racismo existe. É engraçado como eu estava olhando a resenha que eu fiz desse livro, que eu li na verdade no começo do ano e não agora, e recém tinha acontecido a história de 9 jovens que perderam a vida na periferia durante um baile funk numa comunidade. E parando para pensar, tanta coisa aconteceu absurda aqui no Brasil e no mundo relacionado a casos de racismo, o que me faz pensar o tamanho da dívida histórica e cultural que a gente tem com a população negra e como são poucas as gerações que se passaram desde que a escravidão foi abolida. Apesar de tudo isso, o livro tenta narrar os fatos de uma forma bem mais leve, bem mais rápida, sem parecer que você está lendo ali um livro de vestibular, o que me fez gostar bastante e me fez querer ler as duas sequências, o 1822 e o 1889, mas eu já sei que vai ser um livro difícil de ler por causa de todo o contexto histórico e todo esse problema que eu já citei. E o quarto livro que eu trago aqui é Deixe-me Roubar Seu Coração, da Stephanie Caroline. Eu adquiri a versão física do livro diretamente com ela, então vou deixar aqui embaixo o Instagram dela se você se interessar em adquirir esse livro, mas ele também está disponível em e-book e no Kindle Unlimited. Stephanie é uma escritora de 30 anos que nasceu e mora em Curitiba e é formada em administração e publicidade, fazendo atualmente a sua pós em jornalismo. Ela possui uma empresa de produção de conteúdo e escreve oficialmente desde os seus 15 anos, tendo até hoje 6 livros publicados. Questionada sobre as suas inspirações e criações de personagens, ela conta que se baseia em pessoas reais e que passaram pela sua vida e impactaram ela de uma forma positiva ou negativa. Ainda conta que o foco de suas narrativas é fazer com que o leitor se identifique de alguma forma com um de seus personagens e se sinta representado. Aqui nós vamos conhecer 10 anos da vida da Valéria, não da Valquíria. Val é uma mulher de 25 anos que se apaixona por um rapaz que não corresponde ao seu sentimento, então ela passa longo período da sua vida se culpando e se afastando do amor, enquanto ela se reencontra e junta os seus pedaços. O que eu mais gostei desse livro é que, na verdade, ele é uma jornada de amadurecimento da personagem. Ela tem 25 anos quando começa o livro, então ela já não é mais nenhuma adolescente, ela já sabe o que ela quer da vida dela. Inclusive, geralmente, nesses tipos de livro, sobre pessoas tendo a primeira desilusão amorosa, acaba que a personagem geralmente está no ensino médio ou no começo da vida adulta. Bem diferente disso, Val, inclusive, já está fazendo a sua segunda faculdade, ela já tem um emprego sólido, ela viaja, trabalha, todas essas coisas. Ela não é uma personagem que não é facilmente influenciável ou enganada, apenas aconteceu de ela gostar de alguém que não gosta dela. Eu gosto dessa quebra de padrão, em que mostra que a mulher não precisa necessariamente achar o amor da vida dela quando ela é nova, e ter um longo casamento, tudo isso que é imposto pela sociedade e que faz as mulheres se cobrarem cada vez mais em seus relacionamentos. Inclusive, eu até me identifiquei com o livro, porque eu lembro quando eu tinha meus 20 anos, eu nunca tinha tido um relacionamento duradouro, e eu lembro de pensar que várias das minhas amigas já tinham namorado, e que essa deveria supostamente ser a regra, já ter um namoro longo, e me cobrava bastante e fazia eu pensar se eu realmente era normal, o que é ridículo. Fora isso, ainda são discutidos diversos temas super importantes, como a liberdade sexual da mulher, o direito de escolha de ela querer ou não ter um relacionamento sério, também de escolher ou não
pela maternidade. E para mim o mais importante, que é evidenciar que o amor próprio é muito mais necessário do que amar outra pessoa, tirando essa ideia de que a pessoa só é feliz quando ela tem um relacionamento de sucesso. O livro também fala sobre trabalhar as diversas formas de perdas na vida de uma pessoa. Aqui, inclusive, a autora fala que há perdas para a morte, quando você perde uma pessoa que falece, uma pessoa que você gosta muito, mas também há perdas para a vida, quando uma pessoa que você ama sai da sua vida de forma repentina. E não é preciso, necessariamente, como a gente pensa, esquecer a pessoa que passou pela sua vida ou a pessoa que foi embora, apenas você precisa trabalhar e aprender a conviver com essa perda. Inclusive, também fala sobre você não julgar a perda da outra pessoa e achar que é maior ou menor do que a sua. O livro é muito divertido, eu gostei bastante de ler. Além de tudo isso que eu já falei, ele traz alguns relacionamentos de amizade de famílias que são muito bonitinhos. Não é só um livro de romance, ao contrário do que o título sugere, é muito mais sobre amadurecimento pessoal. Super recomendo. Então, pessoal, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado dos livros, de conhecer um pouco mais a cultura paranaense e escritores que vieram daqui. Eu acho muito legal para quem é do Paraná ter um pouco de identificação com as histórias e quem é de fora poder conhecer um pouco mais da nossa cultura. Como eu disse, eu não pretendo fazer um cronograma ou seguir uma ordem certinha de quais são os próximos estados. E conforme eu for avançando e conforme eu for querendo ler, eu vou começar a pedir ajuda pro pessoal para indicar livros de seus estados. Eu estou muito animada, espero que vocês gostem das dicas. E é isso aí. Não se esquece, se você gostou do vídeo, de curtir, de compartilhar com seus amigos, de ativar os sininhos para receber as novas notificações, que a gente se vê por aí.